boa tarde, boa noite, bom dia. Gente, depois de estudar, né? Voltamos novamente, agora com convidados novos, com pessoas, integrantes novos também no podcast. E assim, a gente ficou muito tempo parado por questão a gente entrou de férias, aí a gente depois parou também, teve a paralisação e tudo. E voltamos com tudo de novo. Agora a gente voltou sem o Marcão, sem um monte de meninos, mas entrou pessoas novas, como a Andressa. Ela entrou como representante para me ajudar, como minha segunda pessoa aqui na sala do podcast. E aí tem a Andressa. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Tem o professor Fábio, que ele é... Como é que eu falo? Ele é mediador aqui na escola, tanto no CCTEC. O CCTEC é uma escola que faz parte também do Filinto. A maioria das pessoas pergunta isso pra gente. E tem a Cláudia, que é a nossa psicóloga também da escola. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Falei, Boa tarde. E aí a gente tá vindo com uma palestra, praticamente com, vamos dizer, uma palestrinha pra vocês, e como um roteirinho bem interessante, como se fosse a saúde mental dos alunos, como está funcionando. Está tendo muitos casos aqui de alunos com problemas de saúde mental. E eu vou passar a palavrinha para a Cláudia. Cláudia Onara, psicóloga da Diretoria Regional de Educação de Barra do Garças, para quem não me conhece. Sou responsável, pelo bem-estar dos alunos na educação, juntamente com o Fábio, que é o professor mediador aqui da Escola Filinto Miller. E me apresentando, eu tenho formação em graduação em psicologia, também tenho uma pós em sexualidade e psicologia e mais uma pós em avaliação psicológica. E agora cursando um MBA em psicanálise e clínica contemporânea, que é a minha abordagem que eu atendo também na clínica, tá? Cláudia, o que foi que motivou mais você, assim, ser psicóloga e mais para essa área? Eu precisei de um psicólogo na idade de vocês. Então, Sério? assim, pra mim, quando eu precisei desse profissional, foi um abridor, um divisor de águas. Eu precisei entender algumas coisas que eu estava passando na fase da transição da adolescência, para a vida adulta. E esse profissional da psicologia foi fundamental. E entender também que eu era muito rebelde. E que essa rebeldia, ela não era, assim, aquela coisa tipo assim, é mimada, é birra. Não, era uma fase que eu tava precisando compreender. Eu te entendo, porque falou isso muito pra mim. Falou que eu sou mimadinha, por isso que eu sou rebelde. E vocês também eram assim? Você também era assim, Andressa? Ainda é assim? Um pouquinho. Então, era nesse sentido, tá? Por isso que eu escolhi essa área da psicologia, porque, gente, medicina, vamos combinar, Ter que mexer ali com bisturi, eu acho pesado. Mas eu tenho essa dúvida até hoje pra me fazer. Vou pro terceiro ano do ensino médio e eu falo que também quero fazer psicologia, porque eu faço psicólogo desde os meus 5 anos de idade. Então, é muito interessante a área envolvida ali no meio. E a gente precisa de profissionais nessa área, porque a gente tá vendo muito adoecimento mental, Não é só físico, o mental influencia muito. Certo? Quer falar alguma coisa, Andressa? Não. Pega o roteiro bem. Acho que não. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre a saúde mental dos jovens, assim, E assim, eu queria entender mais como funciona para eles melhorar essas coisas de saúde mental dos jovens. Porque às vezes tem muitos na nossa idade, eu vou me matar, eu não vou fazer isso, eu quero parar de estudar, eu quero matar meus pais, quero fazer isso, quero me cortar. Tem muitas meninas aqui na escola que se cortam muito por conta disso, por conta de namorico, por conta daquilo, e não dá conta de... Foi que a Alex tá concordando aí? Que não dá conta daquilo, porque não suporta os pais em casa, qualquer coisa assim. Qual é o seu ver em pensamento disso? O primeiro passo, gente, é vocês entenderem que vocês precisam... O primeiro passo é que vocês precisam entender que vocês precisam de ajuda. Se dentro de casa tá difícil falar sobre as emoções, procurar um profissional de apoio para vocês comunicarem sobre isso. Então, assim, o que eu oriento para todos os alunos que a gente atende na rede estadual? Procurar fazer um processo de psicoterapia. Isso é muito importante, porque vocês precisam entender que dos 5 aos 25, o cérebro ainda está em pleno desenvolvimento. Então, assim, não é só uma birra, é realmente um processo orgânico que está acontecendo. Cláudia,
tipo, na maioria das vezes, os pais também não aceitam, né? Sim. Que o filho tem uma depressão, Não que aceito. o filho... tem uma maioria das vezes que os pais não aceitam como o filho é. Às vezes o filho pode ser rebelde na escola, assim, e dentro de casa ele ser um amor de pessoa, mas não ser... É difícil dele demonstrar afeto. E é difícil os pais entender, né? Aí eu já jogo o gancho já pro Fábio. Essa responsabilidade aí é enorme, porque nesse papel de mediação escolar, a gente precisa entender que os pais, eles têm essa parcela de responsabilidade também. Então, se eles não compreendem que o filho está passando por esse processo, cabe a nós, enquanto escola, orientar eles, olha, conscientizar, prevenir, olha, seu filho está passando por esse processo, você precisa ser participativo aqui dentro da escola também, para que a gente possa ajudar ele lá fora. Porque senão realmente é como vocês falaram, aí vem em forma de uma automutilação, que é os cortes, aí vem em forma de um suicídio, De uma ansiedade, uma rebeldia, de um uso de Que substância. é tipo, enjoei, fazendo graça. Sim. Aí o que a gente tenta mostrar? O seu também foi uma adolescente, o seu também teve esse momento de rebeldia. Por que agora o seu filho você não pode olhar pra esse Coisas lado? também que acontecem no passado, né? Sim. Eu sempre falo, tipo, em questão disso, porque, eu não, tipo, eu tenho amigos que já falam, eu quero tentar... Gente, eu também já fui uma adolescente desse jeito. Por questão de coisas do passado, eu pegar e esquecer de tudo e falar bem assim, vou me matar porque eu não dou conta disso e eu não consigo dar conta disso e eu não... De resolver o problema e superar os meus medos de coisas do passado que aconteceu comigo mesmo, mas não foi escolha minha. Então eu demorei muito para entender isso, o que ia acontecer, o que vai acontecer a gente não sabe. E eu falo muito pros meus colegas, porque eles estão, tipo, em questão de estudar, né? Porque a maioria das vezes fala, eu vou parar de estudar porque meu pai fala que eu não vou ser nada na vida, ou minha mãe caga pra mim porque meus pais são separados. Mas, tipo assim, se você não tiver uma força de vontade de querer ir atrás, você não consegue, né? E se você também não tiver uma rede de apoio, por exemplo, Isso. Como eu falei pra vocês, por que eu escolhi a psicologia? A minha casa, assim, era tranquilo, mas eu também tinha uma outra rede de apoio. Eu fui contemplada com isso, mas eu sei que tem outros adolescentes que não têm esse caso, que não têm amigos, que o pai e a mãe é uma família desestruturada, que briga muito, que é um contexto de violência. Só que o que a gente tenta mostrar para esses jovens? Que aqui na escola ele pode conseguir essa rede de apoio. E a gente precisa fortalecer essa comunidade aqui, entendeu? E vocês são essa voz para fazer isso também. Isso. Teresa, eu passo a falar pra você. Conversa um pouco, hein? Como? Só você perguntou normal? Pergunta. Como que a gente pode diferenciar uma conversa normal de adolescência de um problema mais sério de saúde mental? Por exemplo, eu vou trazer a questão da comunicação, que é o que a gente está utilizando aqui. Às vezes vocês estão numa rodinha de conversa, todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Aí chega um colega com umas falas muito desconexas. Não tá fazendo sentido isso, essa pessoa não tá normal hoje, ela não tá muito boa. Isso aí já é um sinal de alerta. O que será que está acontecendo que a gente está tendo essa desorganização na comunicação dele? Será que pode ser um distúrbio? Será que a gente precisa, orientar alguém que essa pessoa não tá bem? Ou assim, chegar muito cabisbaixo, são alguns tipos de comportamento que a gente precisa analisar, tá? Então assim, a comunicação é o mais... Ou, por exemplo, redes sociais, posta muita coisa sobre morte, sobre esse desejo, é nesse sentido. A vida das redes sociais atrapalha muito os jovens, né? Continuamente. Bastante, porque, querendo ou não, gente, vocês são da era da tecnologia, né? E a tecnologia, ela é muito fantasiosa, ela mostra o mundo que é irreal, que é difícil a gente alcançar porque ele não existe na realidade. Por exemplo, hoje em dia as meninas, elas têm muito isso de querer o corpo perfeito. De muita querer, insegurança, sim, né? Insegurança. Os meninos também querem ter um corpo malhado, querem ter músculos, tá ali na academia o tempo inteiro, é maromba, vou usar bomba. Então, assim, isso... Vou me esconder atrás desse microfone aqui. Vocês estão se identificando aí? Eu estou me identificando. Porque, assim, a gente tem muito isso. A gente vê, é aquela coisa, eu tô olhando muito pra grama do vizinho e tô esquecendo de olhar pra minha. E as redes sociais fazem isso com a gente, com vocês também. No geral, elas fazem isso com todos. Assim, a rede social... O problema da rede social é que parece que a grama do vizinho sempre é melhor, né? E lá dá ênfase nessa grama. Então, a pessoa só posta felicidade. Então, se você tá numa fase difícil, você entende que todo mundo que tá ao seu redor tá naquela fase difícil. Mas realmente ele pode estar em casa sofrendo violência, né, sendo abandonado afetivamente, abandono afetivo. Ele pode estar passando por vários problemas. Ele não vai mostrar nas redes sociais, mas ele mostra uma grama perfeita.
E vai impactar diretamente em você. Então você pega seus problemas e pensa, só eu que passo por isso. Porque Só todo minha mundo, vida que é ruim. exatamente, todo mundo que está em volta de mim é hiper mega feliz, aquela felicidade exacerbada. Na verdade não existe isso, né? Todos nós temos problemas e temos que superar. E é uma geração de like, né? Não sei se vocês viram, teve um tempo atrás que saiu uma pesquisa assim, sobre a questão do porquê que as pessoas não postam mais foto no feed. E aí responderam, porque nos stories tem mais curtidas do que no meu feed. Então, assim, as pessoas não mostram o que é real na rede social, gente. Quem mostra isso é muito pouco, porque quer viver, que gosta de retratos, de paisagem, colecionar memórias. Mas hoje a gente tem uma realidade muito diferenciada disso, né? Tudo é postado, o bullying ele é feito na rede social, a gente tem esse grande acesso. Aqui na escola é uma coisa que eu deixei, não coloquei aqui no roteiro, mas é uma coisa bem frequentemente, que eu acho que eu comentei com o Fábio, que é uma coisa que parece ser normal aqui na escola, que é essa coisa do bullying. Sim. É uma coisa que pega bastante, Tem muito isso. ainda mais, não é uma coisa envolvida, mas é uma coisa que, tipo assim, pega bastante com as pessoas que têm autismo, com TDAH, alguma dificuldade assim, eles pegam bastante tanto dentro de sala de aula e tanto fora de sala de aula. Porque eles não pensam na saúde mental do outro colega. Então, é uma coisa que atrapalha bastante e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como... Antigamente, essas pessoas, né, com transtornos, no caso é o TEA, ou com transtorno de aprendizagem, que é o TDAH, transtornos de autoridade, que é o TOD, elas eram muito rejeitadas pela sociedade. Então, as pessoas, elas não têm esse conhecimento. Tá vendo que a gente estava falando de uma era da tecnologia onde as pessoas não acessam informações que são verdadeiras? É basicamente sobre isso. Então, a cultura do bullying dentro da unidade escolar, ela é muito forte, porque muitas vezes ela vem dentro de casa. O próprio pai e a mãe tá fazendo bullying com outra pessoa. E às vezes as crianças, apesar de elas terem esse acesso, elas não compreendem que isso é errado também. A gente precisa parar de banalizar a palavra empatia, que é o que você está falando, que eles não pensam na saúde mental do outro. Porque a gente está falando disso o tempo inteiro e as pessoas falam assim, eu vou mudar o comportamento agora, mas daqui a pouco eu tô fazendo de novo. Isso. Entendeu? Sim. Então, assim, é por conta disso. É um grande acesso à informação, mas as pessoas continuam sem acesso, sem ter informações corretas. Então, assim, é muito pertinente isso, né? E a gente precisa acolher essas pessoas. Não é porque ela tem um transtorno que ela significa que ela é totalmente diferente. Não, ela só tem uma particularidade. A gente precisa fomentar isso. É uma particularidade. Essa pessoa pode aprender como eu, mas no tempo dela. Cada um tem seu tempo, é nesse sentido, tá? Como a pressão para ter sucesso afeta a saúde mental dos adolescentes? Totalmente. Peraí, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu e a Andressa tá com um roteirinho aqui por conta que eu fiquei muito tempo sem apresentar e a Andressa é a primeira vez. E a primeira vez do Fábio, o Fábio tá querendo me esmurrar aqui por trás das câmeras, porque ele morre de vergonha das câmeras, tá? Ele morre de vergonha de falar, então ele tava querendo me esmurrar aqui uns minutos antes. Mas é porque a gente tá com um roteirinho aqui, porque é uma coisa que a gente não tinha conversado aqui ainda no podcast e não era uma coisa que eu também... que eu carregava pra vida. É uma coisa que eu não estudava, que eu não praticava muito, que eu não gostava. Então eu não sabia muito o que falar, então por isso que eu montei as perguntinhas, tá bom? Tá tudo bem, gente. Pode voltar, Cláudia. Fala de novo. Viu? Porque é bom roteiro. Como a pressão para ter sucesso afeta a saúde mental dos adolescentes? Muito, gente. Porque muitas vezes os pais estão dizendo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente cresce com essa autocobrança, entendeu? De ter sucesso, de Se a fazer gente sucesso. não fazer algo bom, a gente não vai ser nada na vida. Exatamente. Se não fizer algo bom, não vai ser nada na vida, não vai ser ninguém. Só que o que a gente não fomenta dentro de casa? Você já é alguém. Você já tem um potencial. Agora você tem que fomentar esse potencial para você conseguir algo que você precisa lá na frente. Fazer uma faculdade, sei lá, uma viagem para o exterior, terminar o ensino médio, que agora é a prioridade de vocês. Mas isso tudo é construído, não é algo que acontece assim, nossa, agora, tirei o número da sorte e agora eu sou contemplado e eu vou ter sucesso. Não, a gente precisa entender que a nossa vida e a vida de vocês, ela está num constante processo.
ela não é linear, vocês vão cair muito, vão tropeçar muito, vai ter muita frustração. Isso aí eu tenho que aprender na minha vida, porque não dou conta não. E lidar, gente, com isso, e é normal, Não, isso tudo é experiência. não tem como eu lidar, Cláudia, não tem como. Eu quero matar um ser humano, que eu não sei lidar, o Fábio chega e tá olhando pra cima. Eu quero matar um ser humano, eu não sei do conta de lidar com a pessoa, porque é muito difícil. É aquela coisa, eu não gosto de você, mas eu vou te respeitar porque isso é crescimento Exatamente, pessoal. eu sou desse jeito aqui dentro da sala do podcast, tanto fora da sala do podcast. É isso. Lógico, com respeito, sem violência. Porque se eu... A ausência da violência. Gente, eu tô com 16 anos, esse ano eu faço 17 anos, que vem eu faço 18. Aí eu tava falando pro meu pai, né? Falei assim, cara, eu vou estar com 18 anos no terceiro ano do ensino médio. Se eu esmurrar a cara de um aluno dentro da sala de aula, ou se eu xingar um professor dentro da sala de aula, aí já muda a conversa, entendeu? Eu vou parar na delegacia, aí eu não vou gostar disso aí não, uai. Gente, e essas pressões que vocês vão ter, vocês vão ter ao longo das faixas etárias da vida de vocês, ó. Vai vir a crise do 18, vai vir a crise dos 20. São ciclos. São ciclos que acabam assim com 16 anos, 14 anos, 13 anos. Aí 18 anos, aí eu vou chegar com 18 anos e falar assim, não sei o que eu quero fazer da minha vida e eu vou querer me matar? Não, mas pensa. Por exemplo, com 18 anos você pensa, nossa, eu não sou mais adolescente, eu tô entrando na fase de ser jovem adulto, eu vou pra faculdade, o que eu vou fazer agora na faculdade? Eu não sei se eu quero esse curso, se eu quero esse outro curso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Entendeu? E assim, quando eu tava fazendo minha faculdade, tem muito tempo atrás, eu estava fazendo a faculdade e teve uma palestra também com o psicólogo que fala justamente dessas fases que nós temos. Uma das crises que os jovens vão receber é a dos 25. Sim. Vamos fazer isso pra fazer as perguntas e eu vou conversar. Com 25 você percebe que a sua vida não está mais de acordo com o que você projetou. Exatamente. Então é complicado, vocês vão acostumar com isso. Eu falo por experiência própria, experiência pessoal minha. O meu TCC na faculdade foi voltado para essa área da crise existencial, porque quando eu estava fazendo meu TCC, eu entrei em crise. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nem Freud tá me explicando. Então eu vou estudar sobre isso. Então aí eu fui percebendo que isso faz parte do nosso crescimento. Eu tenho medo de chegar no que vem e o meu pai pegar e falar assim, minha filha, você tem que fazer... Tipo assim, não é querendo falar que eu sou mimadinha, mas eu sou mimadinha. Meu pai não deixa eu trabalhar, não deixa eu fazer porra nenhuma. Mas eu tenho medo de ele chegar no que vem e falar bem assim, você vai ter que trabalhar, minha filha, você vai ter que conseguir... E, gente, se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma crise? Ficar desempregada? Eu vou ficar uma desempregada e vou viver as custas dele. É igualzinho como faculdade. Mas eu te falo, isso eu posso garantir. Quando você começa a colocar um pezinho na independência, você não consegue voltar atrás. Você não consegue tirar? Você quer ser mais ainda? Você quer ser mais independente, você quer crescer mais ainda. Mas aí vem uma coisa que eu tenho em mim. O medo é maior e a ansiedade é maior. Mas você tem que ir com medo. Gente, vocês têm que aprender. Vai com medo mesmo. Não adianta você ficar com medo e deixar de fazer as coisas. Medo é um processo normal da vida. Aí o que acontece? Vocês não fazem as coisas nessa fase. Eu queria ter ido na Andressa. Medo. Não fazem as coisas nessa fase porque estão com medo. E quando chegar na vida adulta vai querer voltar a ser adolescente. Aí não tem como mais. Não tem como eu escuto isso todos os dias. A minha irmã, tipo assim, ela tem 25 anos, mora com a gente ainda, com meu pai. E ela fala, cara, eu queria voltar a sua idade pra mim fazer tudo aquilo que eu tinha medo, porque eu não fiz porque eu tenho medo. Mas aí eu também penso assim, cara, eu tenho medo, eu não vou fazer porque vai que eu não consigo, eu sou burra, eu não consigo, eu tenho na cabeça. Gente, isso aí é... Andressa, faz assim pra mim, por favor. Tá. Qual que é o papel da sociedade e da cultura na saúde mental dos jovens? Prevenir. A gente precisa prevenir. A sociedade e a cultura precisa prevenir. Precisa dar mais esse espaço de diálogo para vocês falarem sobre as emoções de vocês. A gente precisa mostrar para o restante da comunidade que isso aqui não é brincadeira. A gente precisa pensar, enquanto comunidade, em novas políticas públicas. Então, esses são o papel da sociedade e da comunidade na prevenção, tá? É prevenção, conscientização. Por exemplo, aqui na escola já tá fazendo, né? Aí eu vou convidar a Maria Clara aqui já de cara pra ela, né? Já convidar você pra quê? O quê? Pra participar do ciclo de paz. Eu gostei da forma que conversa, gostei da conversa de vocês. E seria muito bom ter ela liderando um ciclo de paz, principalmente no ensino médio. Na turma dela seria muito legal. Justamente pra você acostumar a falar sobre o assunto. Do nada Quanto mais você convite fala sobre o assunto, menor ele fica. Então seria muito legal ter vocês conversando sobre isso. E se eu falar um negócio aqui, se eu não aceitar? Ela vai aceitar sim. Eu aceitei, ela vai aceitar também. Tem que aceitar não tem nada não. Ela vai perder o medo, ela tava falando medo? Então pronto, ela vai superar esse primeiro medo dela. Ah, tá. É isso. O que você gostaria que todos soubessem sobre a saúde mental dos jovens? Que não é frescura, gente. Não é frescura. Se alguém chegar, algum adolescente chegar pra você e falar assim, olha,
não estão me sentindo bem, acolhe. Não fala que tá com birra, não fala que tá com Para de drama. Gente, não fala isso. Eu detesto essa palavra. Para de drama. Vai pro seu quarto, vai fazer alguma coisa. Não, acolhe, é isso. Eles precisam ser acolhidos e que eles se sintam acolhidos também. Cláudia, você trabalha há quantos anos tipo assim, na área de psicologia? O que te fez gostar, tipo, realmente, o que fez você falar assim, cara, Essa é minha é uma área. coisa que eu amo, essa é a minha área? Eu formei no final de 2021 e aí assim que eu formei, eu já peguei o CRP e entrei na clínica. E eu falava assim, eu não vou atender criança. Me apaixonei por atender criança porque é lúdico dentro da clínica. Aí eu falei assim, o meu público é adolescente, porque eu me identificava muito com adolescentes. E aí eu fui pra educação. E aí a primeira coisa que me perguntaram foi, você quer trabalhar com servidor ou com adolescente? Você tem o quê? 25. Cara, 17. 25 aninhos, gente. E aí, quando me perguntaram, eu falei assim, eu quero trabalhar com adolescentes, porque é um público que eu me dou bem. Não sei se eu chego até com essa cara de 16 aninhos que você tá falando, que eu fico muito grata, né? 16 anos, pra quem já tem 25. Mas eu acho muito bacana a interação que eu consigo ter com vocês. Eu me sinto à vontade, porque eu entendo como vocês se sentem. Não sei se é porque eu também passei por essa fase recentemente, mas eu entendo toda essa rebeldia, porque eu também fui uma adolescente rebelde. Eu entendo essa fase de querer só sentar e enfiar a cabeça debaixo das pernas e começar a chorar, porque eu também já tive isso. Então, eu me apaixonei na psicologia a partir do momento que eu pude ter esse contato com esse tipo de público. Porque eu atendi esse público quando eu estava fazendo estágio e era muito legal. Gente, sim. E eu lembro que eu tinha que aprender muita coisa, fazer muita coisa. A ansiedade a ansiedade e a independência emocional tem uma grande diferença, né? Sim. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Quando ela deixa de ser um mecanismo de defesa, ela vira uma patologia. Só que ela Que é que a é patologia? porta... Patologia é algo que vira doença. Então é doença. Realmente é uma doença, é algo que tá te impedindo de vir trabalhar, te impedindo de vir estudar, de fazer as coisas que você gostava de fazer anteriormente. Então, assim, todos nós somos pessoas ansiosas. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente precisa olhar para os dois lados, porque senão o carro vai atropelar se você não fizer isso. Quando a ansiedade ela vira uma patologia, você atravessa a rua e não olha para lado nenhum. A dependência emocional, por exemplo, são pessoas que vêm de um contexto onde não tiveram tanto afeto. Então, elas precisam procurar uma outra pessoa para assumir essa função que ela não teve lá na infância, para poder, querendo ou não, superar um Gente, vazio. você é psicóloga. Eu tenho que fazer uma sessão de terapia, sabe? Gente, você é uma psicóloga. Então, a dependência emocional está muito ligada a isso. São coisas que a gente não teve, né? A gente chama muito de objeto de amor, né? Tipo, querendo substituir algo que você não teve no passado. Exatamente, querendo substituir Eu algo falo, que você não muito, teve. eu falo muito em questão disso porque eu conheço muitas pessoas que querem, eu vou colocar uma opção aqui, como querem namorar, mas não sabe ter afeto. E aí eu coloco como questão, tipo, de... Eu sou a psicóloga dos meus amigos, tá? Até do irmão dela. Mas é uma coisa que eu coloco muito como se fosse querendo só substituir uma pessoa, como tem pais separados, eu vou colocar um exemplo meu, mesmo que meus pais são separados, mas você quer uma pessoa ali só pra substituir o pai que não está presente, ou a mãe que não está presente e quer cobrir aquele amor que tem. Sim, aí Por quando ele? você percebe É o afeto, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem afeto, será que isso é só uma instituição ou uma questão de ego? Eu tenho essa pessoa quando eu quero, na hora que eu quero, porque eu posso, Isso. porque é isso. Entendeu? Então a gente tem que entender. Agora, quando a gente fala de uma dependência emocional, é uma pessoa que não consegue fazer nada sem essa outra pessoa, porque ela tá enraizada ali, entendeu? A depressão, você quer falar um pouquinho sobre a depressão pra gente? A depressão, ela parte também de uma ansiedade, né? Então ela vai de um momento assim... Cláudia, mais a depressão sofrimento em vem si. mais tipo de coisas que acontecem naturalmente ou coisas do passado? A depressão é subjetiva, então pode ser de coisas que aconteceram agora. Por exemplo, o luto, ele pode, se ele não for tratado, ele vira uma depressão. O luto pode acontecer a qualquer momento, alguém pode morrer a qualquer momento. Mas também pode vir de uma coisa do passado, por exemplo, pessoas que sofrem algum tipo de violência, né, algum tipo de vulnerabilidade, isso vem um trauma. Isso vem se arrastando porque não foi tratado. Aí entra num estágio ali depressivo, né? A pessoa não consegue mais fazer o que ela fazia antes, porque ela não superou esse trauma. Então é um sofrimento psíquico muito grande. Por isso que muitas pessoas que quando cometem suicídio, elas têm um grau de depressão. E é muito alto.
entendeu? Não fez o tratamento, não buscou ajuda, não comunicou, não falou para ninguém o que estava acontecendo. Então, assim, é o que a gente precisa olhar. A gente é uma geração ansiosa e depressiva. E a depressão é uma das doenças que mais incapacita hoje em dia. Então, assim, nesse sentido. Entendi. Eu vou pular um pouquinho, vou deixar a Cláudia descansar e eu vou pular um pouquinho pro Fábio. A cara dele. Eu tinha acabado Ele nela, tipo né? assim. Fábio, conta um pouquinho pra gente. Puxa um microfone bonitinho pra você aí, ó. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua área como... Eu esqueci como fala. Professor mediador de conflito. Como professor mediador de conflitos. Porque eu sei que nessa escola... Gente, o Filinto, ele é uma escola bem... Como vamos dizer? Briguenta. O povinho que gosta de briga. Mas eu também tenho conhecidos também do CCTEC que também é um povinho que gosta de briga e gosta de esmurrar a cara um do outro. Mas conta pra gente como é que foi um pouquinho e como é que foi... Por que você escolheu primeiramente ser professor, né? Porque, quem não sabe, o Fábio é professor de geografia. E eu não sei o porquê que ele escolheu ser professor de geografia, então a gente quer saber o porquê você escolheu ser professor de geografia. Assim, eu era um... Não, Fala um pouquinho mais alto. Tá. Você consegue, eu confio no seu potencial. Eu não era um bom aluno no meu ensino fundamental e nem médio, Pode falar um pouquinho mais alto. né? Mas eu tinha uma mãe bem rígida que fazia que eu fosse um bom aluno na marra. E aí, o tempo foi passando, eu fui para casa do meu tio para estudar. E aí lá eu decidi ser professor. Um dos motivos foi a questão financeira mesmo, porque eu não podia estudar o dia todo, então eu só podia estudar meio período, aí eu resolvi ser professor, porque também eu conseguiria entrar no mercado de trabalho. Foi assim, bem objetivo. Lógico que quando eu comecei a dar aula, eu realmente me vi como professor e nunca imaginei fazer outra coisa além de dar aula. Gostei muito mesmo e pretendo me aposentar nessa profissão. Gostei bastante e geografia é o que tinha na universidade pública. Aí eu consegui passar e fiz o curso e gostei bastante. É uma coisa que você é apaixonado. Sim, bastante, né? Eu não vi, porque, assim, sinceridade nesse sentido. Toda profissão tem seus problemas, todas. Sim. A gente tem que entender isso. Lógico que é uma profissão que não é tão valorizada. E, inclusive, os próprios alunos perguntam muito, né? Por que você virou professor? Gente, Porque primeira vez, cortando a fala do Fábio, a primeira vez que eu vi o Fábio na sala de aula, e a primeira pergunta que eu olhei pra cara dele foi assim, por que você escolheu ser professor de geografia? Logo de geografia? Pode continuar, Fábio. Essa pergunta aí, ela é clássica, né? Todas as perguntas. Ainda mais quando a turma tá muito agitada, assim, sempre um olha e fala, Não é o caso da minha. Por que você virou professor? Assim, você acaba gostando de ensinar e você consegue ver isso na vida dos alunos, nos detalhes, você consegue entender o quanto você contribuiu. Não é questão só do conhecimento específico, mas um conselho que você dá, uma bronca que você dá. Então chamar a atenção, o dia a dia de sala de aula, você consegue identificar isso daí. E, inclusive, eu me achei como professor na questão do dia a dia, não só da questão do conhecimento, mas a relação com os alunos. Eu sempre tive uma boa relação com os alunos, então isso foi me motivando cada vez mais. Ela está questionando aqui, mas pode ter certeza, eu tinha uma boa relação com os alunos. É verdade, gente. Aí eu acabei gostando. A questão do professor mediador, sim, é algo novo assim, para nós, né? Do Estado é novo ter esse professor ligado à questão da mediação de conflito. E aí o Filinto, né, foi contemplado por esse profissional. Eu realmente abracei a causa. Estou tentando ainda, porque como é muito novo, nós estamos nos adaptando, buscando ajuda, a gente sempre busca ajuda, busca parceria para entender. Porque é uma fasezinha que o pessoal gosta vamos dizer assim, né? Gosta de uma disputa, né? Mas adolescente ele gosta de estar em evidência. Então a gente está aqui para ajudar a passar por esse processo com menos problemas possível. Credo. Credo, Fábio, é difícil de lidar com os alunos? É sim. Temos dois públicos bem distintos de alunos, né? Tem aquele aluno que ele tem uma relação muito boa com o professor. Não estou falando a questão do aluno nerd, aquele camarada que tira 10. Estou falando da relação, a relação aluno-professor. Tem esse público, essa gama de aluno que se dá muito bem com o professor, independente do resultado dele científico. Sim. Ele se dá muito bem com o professor. Sim. Aí, onde mostra a família. Geralmente, são alunos que têm uma boa base familiar.
Né? E nós temos um outro aluno, que esse eu acho que precisa mais do professor do que essa primeira classe, que é aqueles alunos que não têm a base familiar, vêm de situações muito difíceis, e esses alunos em sala de aula, eles chamam a atenção, são mais carentes. Aí onde começa o conflito com o outro grupo. É isso que eu ia perguntar. Então, aqueles aí é alunos problema. que são um capeta mesmo. Desculpa a palavra, mas assim, que são um capeta mesmo. Porque o professor, quando entra na sala, começa a xingar, começa a fazer o caralho. É porque eles têm algum problema em casa, né? Geralmente sim, são alunos que são mais indisciplinados, têm menos limite, talvez a escola é o único lugar que ele teve limite, isso impacta. Né? A gente estava falando agora da questão do medo, do novo. Então, para esse aluno estar na escola e ter regra, ficar sentado, ouvir o professor, ter hora para falar, ter hora para sair, isso aí causa um impacto muito grande, porque não tinha isso em casa. Talvez aquele aluno passa despercebido, né? Aquela criança que passa despercebida. O pai, mas a mãe não dá um limite, ele pode fazer o que quer, então isso aí acaba causando um impacto dentro da sala de aula na atitude dele. Você falou do seu projetinho novo e eu quero saber mais quais são os conceitos desse projeto, por que você escolheu esse projeto, como é que você fez esse projeto. Assim. Gente, cortando esse assunto, a pauta era a Cláudia, só que a gente fez uma reunião um dia antes da gente começar a fazer o podcast, pra me sentar com ela e conversar, portanto eu não tinha conhecido ela, amei conhecer ela. E aí ela pediu pra que a gente colocasse o Fábio junto. Então, eu vou ter que conversar com o Fábio igualzinho eu conversei com a Cláudia, porque vai ficar parado aqui na mesa por cada estátua, não tem como. Mas é a intenção dele, mas não vai ficar. Então, explica pra gente o seu novo projeto. Tá. Como que eu fui selecionado para ser professor mediador? Eu já tinha um projeto na escola, que era o projeto de futebol na sexta. Então, eu já estava com os alunos, eu tinha uma relação fora da sala de aula com eles, que era um futebolzinho aqui sexta-feira. Então, eu já tinha uma boa relação com os alunos e aí eu tive a ideia de me inscrever para o Filinto, porque eu já tinha uma relação, já conheci os alunos, conheci o público. Falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo e vou tentar, né, resolver alguns problemas. Sempre que eu posso, eu tento resolver alguns problemas e estar aqui para ouvir os alunos. Então, essa relação fora de sala de aula, né, ela, no meu entendimento, vai facilitar também o aluno se abrir, o aluno conversar comigo, né? Inclusive eu cobrar deles, então... Você ama cobrar. É o clássico, né? Você ama cobrar. Se eu estou com eles aqui, eu também tiro um tempo para estar com eles, eu me dá o direito também de cobrar deles quando eles erram. E aí eu resolvi, né, e fui selecionado e estar aqui como mediador de conflito. Espero que Mas eu você faz o que nesse projeto? Vezes. Tipo assim, nos projetos que você tava que você foi praticamente ameaçado a participar. Tá. Como é que funciona um professor mediador? Geralmente o aluno, quando ele tem uma divergência na sala de aula, tem um conflito na sala de aula, né, ele passa pela coordenação e ali a coordenação chama a família e vê o que é possível. Aí esse aluno, depois que vai na coordenação, que tem todo o registro, tudo arrumadinho, a coordenação me passa e eu vou conversar com ele para ver o que aconteceu. Aí você quer me colocar num projeto desse? Exatamente. Por exemplo, aqui na escola nós tivemos um problema que é a questão do cigarro eletrônico. Então, esses alunos que se envolvem... Famoso vape. Exatamente. A galera gosta demais. Eu já odiava. A partir de agora, eu odeio muito mais. Então, usem fora da escola, exato. Galera. De preferência, não usem, hipótese alguma. Então, o que vai mas acontecer? usem fora da escola. Aí, esses alunos que passam pela coordenação, eu vou conversar com eles, nós vamos dialogar, entender, né, o que aquilo significa na vida dele. E assim, geralmente a gente tenta não fazer com que esse aluno não repita a atitude. A minha intenção principal é fazer com que o aluno não volte a repetir. Que ele mude, né? Que ele mude, que ele tenha uma mudança. Essa é a minha principal intenção, né? Certo? Eu vou ensinar o menino a fazer tudo errado. Lembrando que essa parte a gente vai cortar, porque ela é má influência, então ela não pode. Vai! Então, voltando pra Cláudia. Mas já... Já, o papo tá falando tão bem. Não. Mas, eu esqueci o que eu ia falar. Lógico, depois que passa pela coordenação, passa pelo professor mediador, aí vai pra você lá na assessoria, né? Assessoria? Acertei? Porque eu sempre Gente, peraí que eu vou dar um bronco no Fábio aqui. Arruma esse microfone seu aqui que eu tenho um toque e eu vou te
tenta colocar assim, igual o meu, assim, ó. Meio que pra Mas ficar agora deu bem certo virado. aqui. Gente, calma aí que meu pai tá me ligando. Então, Pode ó. continuar, Fábio. Sim, depois que passa pela coordenação, passa pelo professor mediador, né, vai até a assessoria? Diretoria. Eu nunca acerto isso daí, eu nunca acerto. E olha que eu trabalho com ela, eu nunca acerto não. Então, vai para a diretoria. Qual que é os procedimentos que nós temos lá? Então, quando a escola ou quando o professor mediador não dá conta de mediar o conflito, aí esse conflito chega até mim, lá na Diretoria Regional de Educação, até mim e a Lília, que é a assistente social que trabalha junto comigo também. Nós somos a equipe psicossocial pedagógica, né? Pedagógica não, perdão, da COGER, Coordenadoria, Gestão Escolar e Rede. A gente convida, né, esses pais a até irem até a diretoria para a gente fazer também uma mediação com eles, explicar que para a escola já ficou insustentável fazer todo esse procedimento, que eles precisam colaborar. Seria uma nova mediação. E aí a gente identifica que precisa encaminhar para algum lugar. Ah, para onde que a gente caminha? Ah, não, olha, tá acontecendo isso na escola porque a gente está passando fome em casa. A gente já encaminha. Tá com algum problema. Isso, tá com algum problema que talvez não sentiram confortáveis de falar aqui. Porque acontece muito isso, né? Então aí a gente explica, não, então a gente vai fazer os encaminhamentos pro CRAS, vai fazer os encaminhamentos pro CAPS, a gente vai encaminhar lá pra Univar, que é o SPA. O que é CAPS? Vou explicar as siglas. Encaminha lá pra Univar, que é o SPA. Porque o CAPS, vocês gostam muito de usar esse. Sim, essa palavra. sim. Muita gente usa do CAPS. Vocês não sabem o que é o CAPS? Não sei o que é o CAPS. Vamos falar que acho que é meio que lugar pra louco, existe né? uma rede de atenção psicossocial. Isso aí é no SUS, Sistema Único de Saúde, vocês sabem, né? O que é isso, Sim. né? Tá. Aí dentro dessa rede de atenção psicossocial existem, por exemplo, CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que são pessoas beneficiárias do Bolsa Família, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, mães que não têm condição de comprar enxoval, tudo dentro do CRAS. Aí existem as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento. Você falou CRAS ou CAPS? CRAS. Esse primeiro foi CRAS. Não, mas ela também falou CAPS. Aí Ela tá agora ansiosa o pelo CAPS. Ela tá ansiosa pelo CAPS. Eu tô sentindo. Ela tá querendo saber do É CAPS. que eu uso muito isso. Eu também uso sentindo. muito isso. Aí chega o CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que são para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E, só que, diferente do que o povo acha, assim, eu vou levar você e vou fugir do CAPS, igual tem no Instagram que eu tô ligada. Né? Eu fugindo do CAPS. O CAPS é uma demanda de porta aberta. O que isso quer dizer? Vocês, acima de 18 anos, ou maiores de 18 anos, que precisarem de um tratamento. Ela tá ali, esse ano ela tá ali. Você não vai pra lá Ano que esse vem ano. já se lascou. Que precisarem de um atendimento gratuito pela rede de assistência do SUS, vocês precisam ir ao CAPS. Lá vocês vão passar por uma triagem de um psiquiatra, de um psicólogo, de um médico clínico geral para fazer todos os procedimentos. E lá é terapia em grupo, né? É o grupal, lá não é individual. Arte terapia, musicoterapia. Você me deu uma ótima ideia aqui agora. Tudo isso é dentro do CAPS. Então o CAPS não é pra você sair de lá pensando que você vai ficar trancado, tá? E nem pra fugir do E CAPS. nem Você fala fugir do tanto que CAPS. você fugiu do CAPS, então lá é pra E consertar. lá é demanda de porta aberta. Então, assim, você chega e fala que você necessita de atendimento, vai levar o encaminhamento da UBS e vão estar dispostos a te Ótima ideia aqui atender. agora. Certo? Sei. É pra isso. Aqui na Barra nós temos dois tipos de CAPS. Tem o CAPS TM, que é pra transtornos mentais, que é próximo ao batalhão da Polícia Militar. E tem o CAPS AD pra Você não vai álcool e lembrar, drogas. não. Quando você foi lá, você não conseguiu lembrar. Vocês não vão lembrar, não. Mas não vai saber onde que é, não, né? Tô zoando. E tem o CAPS AD, que é pra álcool e drogas. Porque as pessoas que estão em situação de vício, elas têm alguma disfunção. Isso que eu ia te perguntar. Vou deixar você perguntar, então depois eu falo. Que as pessoas, tipo, que tem... A maioria das vezes... Gente, eu sou a louca que ficou lendo um livro sobre depressão. A depressão causa muito esse lado de drogas e sobre bebidas alcoólicas, né? A depressão ou o vício? Porque quando a gente fala de CAPS tipo assim, AD, é uma coisa que eu queria entender, Sim. porque eu leio e não entendi. Quando sobre a essa questão. gente fala de CAPS AD, a gente está falando de pessoas que têm um vício no uso da droga ou do álcool. Então, esse vício ali, que é todos os dias, é um vício mesmo, a pessoa não consegue viver sem estar utilizando aquilo ali, significa que ela pode vir a ter um transtorno, ela desenvolve um transtorno, ela já tinha uma predisposição a ser ansiosa, a ser depressiva, a ter um transtorno bipolar, ter um transtorno de personalidade. Mas antes ela não tinha desenvolvido isso. A partir do momento que ela inicia no vício, que seria, por exemplo, a droga ou algo que é mais comum, principalmente o álcool, né, que é mais comum e é mais de fácil acesso, essa pessoa ela vai desenvolvendo esse estado depressivo. Aí é onde ela tem que inserir dentro do CAPS e fazer o acompanhamento.
O que é bipolaridade? A bipolaridade é um estado, assim, por exemplo, de humor. Então, por exemplo, existe mania e hipomania. Hipomania seria o tipo de bipolaridade tipo 2, que são aquelas pessoas que, por exemplo, tem uma baixa no humor, depois volta, mas não é um período contínuo. E tem as pessoas que são tipo 1, que é mais severo, que é a mania. Por exemplo, hoje eu tô aqui conversando com você, a cada 5 minutos eu já mudo o meu humor, já tô estressado, já quero te bater, te matar e fazer isso. É isso. De forma resumida para vocês entenderem, né? Se for explicar cientificamente não vai rolar. Mas é nesse sentido. Então, assim, muitos de nós... Sentiu doida? Ai, engraçadinho. Muitos de nós temos alguma predisposição para ter algum tipo de transtorno, tá, gente? Mas isso aí são casos. Eu tenho transtorno de personalidade. Realmente eu tenho. Não tem, não tem. Mas assim, gente, vamos pensar que as pessoas são muito mais do que um transtorno. A gente precisa, sim, fortalecer essas redes para serem acolhidas, mas a pessoa pode viver normalmente a vida dela se ela fizer todo o acompanhamento, se ela aceitar ajuda, principalmente. Você como psicóloga, o que você acha sobre... Eu tô conversando mais que a Andressa. Pode conversar, não quero não. Você como psicólogo, o que você acha sobre remédios? O que eu acho sobre remédios? Tá. Remédios. Eu vou te fazendo essa pergunta porque eu já tomei vários remédios em questão disso. O que eu acho sobre medicamentos? Beleza. Existem casos e casos, tá? Por exemplo, tem outras formas de a gente ter um equilíbrio na nossa saúde mental. Fazendo um exercício físico, fazendo hábitos saudáveis. Por exemplo, quem gosta de fazer trilha, cachoeira, essas coisas, são hábitos saudáveis. Isso é verdade, porque quando eu tava num momento bem crítico na minha vida, e eu tomava 6 remédios por dia. E aí eu parei do nada, eu literalmente, como diz os médicos, desmamei os remédios. Sim. Do nada, quase me matei, desmamar os remédios. E comecei a academia. E foi uma coisa muito boa que eu fiz. Porque parece que eu tava ocupando a minha mente com aquilo dali e não tava precisando. Mesmo que meu corpo precisava dos remédios, mas a minha mente não tava precisando. Você tava, de alguma forma, liberando hormônios pra isso, tirando a atenção. Isso. Beleza, existem esses casos, depois faz o desmame, a gente consegue. Mesmo antes disso, tem pessoas, não, eu vou fazer um processo de psicoterapia, eu não vou tomar medicação, se for o caso eu vou precisar. Mas existem pessoas que, infelizmente, além da terapia, precisam da medicação, entendeu? É uma coisa independente? É uma coisa independente, isso aí é de cada pessoa. Então, assim, tem casos onde a pessoa está no nível muito extremo, então não tem como só a psicoterapia dar conta. Essa pessoa vai precisar de um medicamento para dar o que ela necessita no cérebro dela. Então, assim, todo transtorno mental, todo tipo de transtorno, ele está associado ao nosso cérebro. Se falta alguma coisa ali, a gente não consegue trazer o nosso hormônio da felicidade de novo, então é onde que a base medicamentosa vai fazer a ação. Entendeu? Então, tem pessoas que vão passar o resto da vida tomando medicação e fazendo acompanhamento com uma equipe multiprofissional, entendeu? Então, são casos e casos. Isso aí vai depender da avaliação que você for fazendo. A cada ano você faz ali seu processo de psicoterapia, identifica em você mesmo se está tendo melhoras ou se está tendo pioras. Vai no seu psiquiatra, olha, esse medicamento não me faz bem, Tem corta. a diferença entre o psiquiatra, o neurologista e a psicóloga, né? Tem. Psicólogo não receita. Já é o primeiro passo. Psicólogo não passa a medicação. A gente estuda psicofarmacologia porque a gente precisa entender a ação do medicamento nos nossos pacientes. Aí vem o psiquiatra. O psiquiatra, ele faz todo o curso de medicina e ele se especializa em saúde mental, que é a psiquiatria. Esse sim pode fazer o processo de medicação. O psicopedagogo também já é outra coisa diferente. O psicopedagogo já entra na parte da educação. São ramificações. Que gracinha, entendeu? E aí o neurologista, ele estuda toda essa parte cerebral. Tipo do tronco, encefálica, tudo isso ali. Essa parte do cérebro mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem muitos profissionais neurologistas que tratam a enxaqueca. Enxaqueca é algo que pode ser associado a um transtorno. Me faz lembrar de médicos da Barra que... não foram legais, tudo certo. Não. Então, gente... Como que as pessoas podem entrar em contato com você e acessar seu serviço? Gente, eu estou... ou te acompanhar, alguma coisa Beleza. assim? Eu tô lá na Diretoria Regional de Educação, eu trabalho lá, né, toda semana. E também eu atendo no Espaço Clínico Tainá Morgana. Então, assim, estou à disposição para todo mundo. Meu Instagram também está à disposição, já que é uma galera muito da rede. É psi_Claudionara. Depois eu mando para vocês e é isso, tá? Tá bom.
vou encerrar por aqui. Sim. Foi muito bom conversar com vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer meu. Vou pensar se eu vou fazer parte do seu projeto. Mas Obrigada. já aceitou. Eu já sei. Não aceitei. Muito obrigada, Andressa. Gente, curte aí e Se cuidado inscreve. com os comentários. Eu olho todos os comentários e pra mim não responder uma resposta mal amada em você, então não. Não comente coisas que não deve, né? Que não deve. Mas agora ela tá uma pessoa renovada, pode comentar do jeito que quiser, que não vai ser agressivo. Não pode. Eu vou ser agressiva. Eu preciso de mais 3 terapias com a Cláudia. Ah, Obrigada. estou à a todos. disposição. Até mais.